Olá, traquinhas, tudo bem? Se você me conhece minimamente bem, você sabe que eu sou fã de Resident Evil. Se você me conhece um pouquinho melhor, você sabe que eu amo a teoria dos 4 temperamentos. E se você me conhece um pouco melhor, você sabe que eu amo analisar personagens, estudo de caso, essas coisas. Então, nesse vídeo eu vou juntar tudo e vou analisar os personagens de Resident Evil de acordo com os 4 temperamentos. Mas, como nós temos muitos personagens de Resident Evil e eu já aviso que eu não analisei todos, eu não sei se eu vou conseguir analisar todos até o fim da minha vida, porque é muita gente, eu vou dividir em duas partes. Nesse vídeo, nós vamos analisar os personagens de temperamento quente, ou seja, os extrovertidos, os sanguíneos e os coléricos. Esses serão os analisados de hoje. Depois eu vou fazer um segundo vídeo analisando os de temperamento frio, que são os fleumáticos e os melancólicos. Então vamos lá, vamos ver se você se identifica com uma pessoa de temperamento quente e qual é o personagem de Resident Evil que você mais se identifica. Caso você não encontre ele hoje, não se preocupe, porque no próximo vídeo pode ser que você encontre. Então vamos lá! Antes de a gente entrar nos personagens, eu vou explicar muito brevemente o que é um temperamento quente. Caso você queira saber um pouco mais detalhado, deixa aqui nos comentários, depois eu posso fazer um vídeo explicando mais a fundo a estrutura dos 4 temperamentos. Mas, pessoas de temperamento quente são os extrovertidos. Lembrando que extroversão não tem nada a ver com fala muito ou fala pouco, ok? Extroversão tem a ver com o processamento externo das coisas, do mundo. Então, a pessoa extrovertida vai ser uma pessoa que vai estar sempre colocando para fora os seus sentimentos, os seus pensamentos, as suas opiniões, seja realmente verbalizando ou através de expressão facial, gestos corporais, ou de alguma forma essa pessoa vai dar um jeito de pôr para fora aquilo que ela está sentindo e ou pensando. Então, basicamente, extroversão tem a ver com expansão, tem a ver com ação. Uma pessoa extrovertida, ela não é uma pessoa muito interna, muito de pensar. Uma pessoa extrovertida, ela é uma pessoa de agir. E essas pessoas costumam, muitas vezes, ser precipitadas exatamente por isso. Eu sou uma pessoa assim, inclusive. Os 4 temperamentos também são ligados aos 4 elementos. Lembrando que não tem nada místico envolvido, é apenas que observando os elementos você consegue chegar perto das pessoas desse temperamento. Os elementos de hoje é o fogo, que é o elemento dos coléricos, e o ar, que é o elemento dos sanguíneos. E se você observar o fogo e o ar, você vai ver exatamente isso. São coisas que se expandem, coisas dominantes, coisas que envolvem. Difíceis de ser contidos, são coisas que permanecem. E claro, coisas que têm movimento. Mas vamos começar então com os coléricos. Então, se você já ouviu falar um pouquinho de colérico, vamos ver alguns personagens de Resident Evil que se encaixam nesse temperamento e se você tá nesse grupo. O primeiro que eu quero comentar é assim, o mais colérico de todos, foi o primeiro que eu identifiquei, que é o Capitão Chris Redfield. Até de variação, o Chris, ele é o clássico colérico fogo, porque ele é líder, ele é aquela pessoa que toma a frente das situações. A gente vê isso desde lá do início de Resident Evil, quando acontece toda a treta da mansão. O Chris, ele é o primeiro que pega ali aquela treta e traz pra si e fica, não, eu vou resolver isso aqui. A gente vê também que desde antes de Resident Evil, quando ele tava na Força Aérea, ele sempre teve uma dificuldade de obedecer, porque ele estava ali sempre batendo de frente com os superiores dele. E isso permanece até o mais recente que a gente tem dele, que é o Village. Quando ele começou a ver que as coisas na BSAA não estavam boas, ele simplesmente catou uma equipe e vazou. E a gente tem file, a gente falando, Chris, o que você tá fazendo? Mas o Chris, como eu falei, ele é uma pessoa de temperamento quente. Ele não pensa, ele só age. O Chris, ele é teimoso, ele é muito aquela pessoa do bora time, eu tô com vocês! Ele se sente confortável ali no meio da guerra. A gente vê, por exemplo, no Resident Evil Death Island, que quando ele tá ali na prisão com a Jill e com a Claire, e uma pessoa começa a se transformar em zumbi, ele é o primeiro que chega abrindo caminho e chega até aquilo pra resolver a situação. A gente vê o quanto ele é protetor com a Jill, com a Claire, e a gente vê também o quanto ele põe tudo pra fora, como naquela cena do Vendetta em que a mulher morre e ele sai gritando e tal.
uma pessoa claramente expansiva e colérica. O próximo que eu quero comentar é o Pierce, que também é colérico, mas de uma variação diferente. A variação dele traz mais secura que quentura, então as características secas vão estar mais fortes no Pierce. Então isso é a rigidez, o controle, resistência, teimosia, segurança, estabilidade, todas essas coisas vão estar muito fortes no Pierce, que é um colérico faísca. O faísca, ele também pode ser sim um líder, mas ele vai ter mais dificuldade de se moldar porque ele é aquele tipo de pessoa que não tem muita paciência para os outros e tem uma tendência de ser um líder até um pouco tirano, sabe aquela coisa do o meu jeito ou nada feito? Então é difícil para ele ser um líder mais empático, tornando-se mais ditatorial. Mas claro que tudo isso pode ser moldado, sim, essa pessoa pode aprender. É só uma tendência natural que ela tem. A gente vê que o estilo de liderança dele e do Chris são muito diferentes. Quando ali na Edônia, no Resident Evil 6, o Chris está sendo super compreensivo com o Finn, que é um novato e está assustado, e o Pierce está olhando para ele e mandando ele engolir o choro. Suck it up, Finn. Sorry, sir. Pierce, ele é irritadiço, ele tá sempre reclamando de alguma coisa. Na China, meia hora de missão, ele já tá assim, ai, ainda bem que o reforço chegou porque eu já tava cansado. Então, ele fica arrumando confusão com o Jake, que tá quieto no canto dele. A gente vai falar do temperamento do Jake e sobre essa treta melhor em um outro vídeo, no outro vídeo. Mas a gente vê exatamente o Pierce assim o tempo inteiro reclamando do Jake e querendo bater nele, e querendo arrumar briga com ele. What did you just say? Outra característica muito colérica do gato é a autoestima dele, porque ele tá o tempo inteiro falando que ele é o melhor motorista da BSAA, que ele nunca erra um tiro. Os coléricos, eles são sempre muito seguros de si e das suas habilidades. São aquela pessoa de pode mandar que o pai mata no peito. E agora eu quero falar de duas mulheres coléricas em Resident Evil, que é a Helena, também de Resident Evil 6, e a Moira Burton. Gente, a Helena, ela simplesmente foi suspensa da CIA porque ela usou de força excessiva contra um suspeito em um interrogatório. E daí, quando ela tava voltando pra CIA, a barra da gata já não tava muito boa. Ela foi atrás de um cara que acabou batendo na irmã dela, né, um namorado abusivo com a irmã dela. Ela foi lá e simplesmente deu um tiro no cara. Então, assim, ela é impulsiva, ela é esquentada, ela é determinada e ela vai até o fim no objetivo. São coisas que a gente consegue identificar facilmente nela. Uma característica também muito comum de coléricos é que eles costumam ficar muito marcados pelas situações. A gente pode ver isso em quem? Na Moira, porque ela tem toda aquela coisa com o Barry quando ela é criança e aquilo marcou ela de uma forma muito profunda, a ponto de que desencadeou uma treta de anos com o pai dela. A gata é nervosinha e a gente pode ver também que ela caiu de paraquedas naquela situação horrível do Revelations 2 e ela em momento algum fica ali no canto chorando, ai meu Deus, o que tá acontecendo? Não, ela levanta e imediatamente vai pra batalha, ela não quer usar armas, mas ela pega o pé de cabra e fala, bora Claire! E aí você vê também que ela quer ajudar o tempo inteiro. Ela não quer ficar ali à sombra da Claire. Ela tá o tempo inteiro, o que é que eu posso fazer? Vamos lá, você faz isso aqui, eu faço aquilo ali. Já ali muito adaptada àquela situação de guerra. Ela abraçou a causa da Natália, querendo proteger a menina. Ela venceu um trauma dela na hora do vamos ver. Ela pegou e foi lá e venceu o trauma. Outra coisa também é que ela desconfiou do Neil desde o princípio e tentou alertar a Claire. Eu acredito que ela seja uma colérica brasa, que tem um aporte úmido, então apesar de todas as características coléricas, ela consegue ser um pouco mais empática também. Agora a gente vai falar dos sanguíneos, que ele é quente como colérico, mas ele é úmido. Isso significa que ele não tem muito essa questão de ficar marcado por muito tempo dos acontecimentos. Lembrando, novamente, se quiser um vídeo mais explicado sobre a estrutura, deixa aqui que depois eu faço. Mas eu consegui identificar 3 personagens sanguíneos em Resident Evil e são todas mulheres. A primeira que eu quero comentar é ela, gente, a maravilhosa Claire Redfield. A Claire, a gente vê que ela é muito social, muito voltada para as pessoas. A Claire é extremamente impulsiva, desde Resident Evil 2, quando ela pega uma moto à noite e vai atrás do irmão dela, porque ela precisa encontrar ele naquele minuto, ou quando após Resident Evil 2, ela decide ir para a Europa atrás do irmão dela e invade uma base da Umbrella. Vai dar certo sim, confia! Claire, ela explode e ela se estressa muito, mas a gente vê que isso não dura. Por exemplo, no Degeneração, que ela
tá conversando com o pessoal, ela sai do lugar dela, vai meter a mão na cara do governador e depois ela volta conversando com as pessoas numa boa. That little girl will probably have nightmares for the rest of her life because of you. Ou até no Death Island, quando tem um cara ali falando merda da Terra Save na prisão, quando ela, esse cara e o Chris. E ela vai pra cima do cara numa fúria, sabe? Brigando com o cara ali de grito. E depois, quando o cara se machuca, ela vai lá cuidar dele. E o próprio cara pega e fala, você vai me ajudar depois de tudo que eu falei? E a Claire, vou, por que não? O sanguíneo, ele é muito otimista, e a gente vê que a Claire simplesmente se recusa a ver a maldade das pessoas, quando tinha várias pistas de que o Neil não era a flor que se cheirasse, mas ela continuou apostando nele, ela não quis ouvir nem a Moira. Então, dito tudo isso, eu acredito que a Claire seja uma sanguínea vento, porque ela tem todas essas características, mas o aporte seco acaba trazendo para ela um pouquinho mais de estrutura, e assim ela consegue ser um pouco mais séria e focada. O próximo que eu quero comentar é justamente a protegida da Claire, a Sherry, que foi um pouco difícil de diagnosticar, porque além dela parecer pouco, tem também uma questão de que ela passou por muita coisa, muitos traumas, e tudo isso vai influenciar na pessoa que ela é. A gente não é só o nosso temperamento, né? A gente é as pessoas que a gente convive, o ambiente onde a gente foi formado, os nossos gostos. Então foi um pouquinho difícil, mas um dia eu percebi que a Sherry tem muitas características de uma pessoa sanguínea. Com 12 anos no Resident Evil 2 Remake, ela faz uma pergunta super indiscreta pro Leon e pra Claire, que ela acabou de conhecer. Are you guys like boyfriend and girlfriend? Ok, ela era uma criança, então vamos para ela adulta em Resident Evil 6. A gente vê que a Sherry não guarda mágoa, isso também é uma coisa muito forte desse temperamento. Ela conta todo o trauma que ela passou ali em Raccoon pro Jake numa boa, sem colocar peso naquela situação, não é como se ela estivesse remoendo aquilo. Ela só estava contando uma coisa que aconteceu. E quando o próprio Jake fala pra ela, poxa, sinto muito, ela fala, não menino, tá tudo bem, eu conheci o Leon, eu conheci a Claire, eu não saí de mãos vazias. No fim do dia, ela conseguiu encontrar algo bom em toda aquela tragédia que ela viveu. Gente, você junta perguntas indiscretas, otimismo, não guardar mágoas, sanguínea. E fora que assim, gente, toda ali a interação dela do Jake, ela todo o tempo inteiro puxando conversa com ele. E tem uma parte que eu gosto muito, que ela cai, ela vira pro Jake e fala, você não vai perguntar se eu tô bem? Um momento que mostra uma impulsividade muito grande nela, assim, essa coisa de fazer sem pensar. É novamente na Edônia, quando ela decide ficar pra ajudar a equipe do Chris, e o Chris fala, não precisa, ela, não, a gente fica, e o Jake fica. Tipo, ela já foi colocando o Jake na parada sem nem perguntar se ele tava disposto a ficar ali. Tanto que o próprio Jake fala, nossa, obrigada aí, hein, por já tá me colocando no trabalho, sendo que eu nem falei se eu queria ficar ou não. Eu acredito que a Sherry seja uma sanguínea brisa, que as características da umidade são muito mais fortes do que as características quentes. Então ela vai acabar não sendo tão impulsiva, assim. Ela vai ter mais a questão da envolvência, da tranquilidade, vão estar mais fortes nela. E por último, a última sanguínea que eu quero falar é uma vilã, que é simplesmente a Jéssica. Gente, a Jéssica fala pelos cotovelos, ela faz muito comentário sem noção, ela é muito invasiva em perguntas pro Chris, ela não consegue focar direito, e assim, eu acredito que parte ali do que a Jéssica fala é o disfarce dela, de que ela, já que ela não ia passar despercebida como a Ada, né, que fica ali nas sombras, ela, sendo uma pessoa que gosta de aparecer, ela inventou esse disfarce de se fazer de burra pra ninguém desconfiar dela. Mas independente disso, a gente consegue ver a sanguinice da gata o tempo todo. O flashback dela ali com o Parker, que aparece aquele monte de Hunter que eu odeio, todos os comentários dela, a vibe sanguínea o tempo todo presente. A dinâmica de Jéssica e Chris é muito colérico e sanguínea. Ele querendo focar e trabalhar, ela querendo conversar e fofocar. A Jéssica também, ela quer ser ouvida, ela exige o tempo todo, ela conversa com o Chris, ela vê que o Chris tá distraído, ela fica, você não tá me ouvindo? Você não vai me entender? E no Jessica's Report, que é um DVD do Revelations 1 que ficou exclusivo no Japão, existe uma entrevista com ela.
E nessa entrevista a gente vê também o tempo inteiro muitas características do temperamento. Ela deixa claro o crush que ela tem no Chris, a invejinha que ela tem da Jill, mesmo tentando reforçar que não era isso. É óbvio que nem todo sanguíneo vai ser exatamente assim. Como eu disse, a gente é uma mistura de muitas coisas. Mas o sanguíneo ele é muito transparente, até quando ele não quer ser. Então, mesmo nem todo sanguíneo sendo como ela, a gente não pode negar que muitas das características dela estão na maioria deles. Ou seja, de nós, porque eu também sou sanguínea. Mas aí, pessoal, vocês gostaram do vídeo? Vocês se identificaram com algum dos personagens? Se restou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu posso responder depois. Bora matraquear sobre. Até mais. Tchau!